E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como operar um ativo, você aprende como analisar um ativo, você aprende a entender com lógica e razão o movimento do gráfico. Então estamos aqui, você que está chegando agora, se inscreve no canal, ative o sino de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. A partir deste canal você é capaz de começar a se desenvolver na sua visão gráfica, no seu entendimento, na fixação de técnicas que a análise do gráfico nos ensina. A análise do gráfico é estudada há mais de 100 anos. E dentro da análise do gráfico existem algumas técnicas que nós aplicamos no gráfico durante as nossas análises para nós entendermos o que o gráfico está fazendo, o que nós podemos aplicar no gráfico para que a gente tenha consciência daquilo que o gráfico está fazendo. Como agora, acabei de fazer uma entrada de venda naquela região, entendo que o ativo ainda continua a querer ser desvalorizado naquela região, gráfico com muita volatilidade nesse momento. Então é necessário você ter conhecimento técnico e saber o que está fazendo. Você que é novo agora, que está chegando agora no trading, cuidado, tá lá, ó, fechou, cuidado com o gráfico com essa volatilidade. O que é gráfico com volatilidade? Quando você vê o gráfico com esse monte de pavio aqui nessas regiões, fica esperto, aguarde um pouco, deixe o gráfico se movimentar. Aqui eu vejo um padrão, vejo o gráfico trabalhando em região de resistência, gráfico trabalhando em região de resistência, gráfico trabalhando em região de resistência, padrão que possa me ajudar, padrão de vela aqui, para que ele continue fazendo movimento de baixo. Cadu, como é que você enxerga isso no gráfico? As técnicas da análise gráfica, ela vai nos ensinar algumas estratégias, se assim você quer entender, porque tem muita gente que fala de estratégia, né? Então acaba se confundindo com as técnicas, que a estratégia nada mais é do que a técnica que você utiliza. Então, no caso ali, a ação do preço é uma estratégia que a gente tem que utilizar todos os dias. O que é a ação do preço? A análise gráfica em si, o desenvolvimento dos candles, a forma de nós analisarmos o gráfico de forma gráfica, né, do desenho, começou lá no meio asiático, tanto é que os candles têm nomes japoneses, né, Marubozu, Arami e assim por diante. Esse berço onde começou a estudar as movimentações ou aquilo que as velas, os candles poderiam trazer para nós de informação, foi aperfeiçoado através dos anos por traders europeus, por traders americanos. E não tão longe, há cerca de uns 60 anos atrás, começou-se a estudar nos Estados Unidos a questão do price action, a questão da ação do preço na hora da execução, onde você pode utilizar os estudos do bar to bar, né, ou vela a vela, na ação do preço, ou seja, o price action. Então, a melhor estratégia para você fazer a sua ordem de compra ou de venda em uma região de demanda, ou região de oferta, ou região de suporte, ou região de resistência, é através da técnica conhecida como price action. Você pode chamar de estratégia price action, estratégia para opções binárias, você pode falar estratégia price action para suporte e resistência, tanto faz, não importa. Mas o price action é uma estratégia para compra e venda do ativo nas melhores regiões. O price action é a melhor estratégia para identificar as melhores regiões de entrada. Ou o price action é a melhor estratégia para identificar os pontos de entrada em suporte e resistência no gráfico. Isso vai fazer com que você tenha mais consciência e tenha entendimento do gráfico, do que ele está fazendo. A estratégia price action ou técnica price action, eu vou falar estratégia, mas você sabe que eu estou querendo falar técnica. Ela é uma das que nós encontramos dentro do rol da análise gráfica, onde nós vamos estudar análise gráfica passo a passo e no momento oportuno a gente aplica então o quê? A técnica do price action ou a estratégia do price action. Compreendeu?
Então, inclusive aqui ó, no meu canal aqui do YouTube, se você entrar aí no meu canal do YouTube, deixa eu subir aqui ó, você vai ver que aqui no banner do canal, eu deixo aqui alguns links, ó, link do treinamento, link do Instagram para você tirar dúvida, o meu WhatsApp e aqui o Telegram. Inclusive, todos esses links aqui você também tem abaixo de cada aula, tá? O que tem neste link do Telegram? No link do Telegram vai ter um e-book que é justamente que você pode usar esses padrões de vela juntamente com o Price Action. São 16 padrões que eu mais utilizo, que você pode utilizar durante os seus trades, seja na compra, na venda do ativo, na variação cambial aí que você estiver estudando. Então como que você faz? Você vai entrar aí no link, que está tanto no banner do canal como no link da descrição aqui, como eu te mostrei. Você vai entrar aqui, ó, que é o Treinamento Hunter, né, que é o meu canal do Telegram. Você vai vir aqui em mensagem fixada, ó, vai clicar e vai abrir dois links e você vai escolher qual link que você vai utilizar para fazer download. O que você vê aqui? Você vê resultados dos alunos, onde você pode acompanhar com os alunos, crescer com os alunos, e as aulas também do YouTube, caso você queira baixar o seu e-book e continuar aqui dentro do canal. Então você vê aqui, por exemplo, a Cristiane, ó, olha que sequência linda, e ela conta aqui ó, que ela precisou fazer o que? Se desenvolver, ter mais disciplina, então ela começou a ter uma disciplina no dia dela, mudou alguns vícios da vida dela, e gratidão sempre é a palavra, ó, estudo, disciplina precisam andar juntos. Então aí ela conta toda a história dela, caso você queira ver o que ela fez para melhorar seus resultados, entra aí no canal, veja, ela deixa tudo descritinho ali. O Vitor, ó, a gente está livre do LOL? Jamais, mas os ganhos falam mais alto. E aí o Vitor mandando também seus resultados, ó, só um loss aqui na sequência. Aqui o Elder, ó, fazendo um 4-1, 5 entradas, batendo meta. Você vê o Leandro aqui, ó, 3-1, batendo meta. Então são alunos, ó, o Jair 10-0, resultado do dia hoje, mestre. Perfeito, gratidão. Então você vê os resultados dos alunos. Aqui é o Carlessandro, ó, boa noite. Meta batido 2 vezes por hoje e ainda uma bandeira VIP da corretora, ó, ganhando prêmios. Fui para a igreja, cada dia mais feliz. Isso aí é a evolução de quem está sabendo o que fazer. Esse aqui é o Leandro, ó, sacando R$400, deixando dinheiro na corretora. Aqui você vai ver as aulas que eu deixo aqui para o treinamento, o Rivanildo batendo meta, e os alunos aqui, a Joyce batendo meta, 2-0, Rosivaldo batendo meta, olha que sequência linda. Aqui o Jefferson mandou seus resultados, mandou o vídeo aqui. Então você pode acompanhar os alunos aqui, que, assim como o João, ó, dá uma olhada que sequência linda, 3-0, vitória, o João altamente lucrativo, o Reginaldo, ó, uma entrada só, batendo a meta do dia, o Reginaldo que é taxista também, a Gisele aqui, ó, batendo meta. Bom, você pode entrar aqui, ó, olha esse testemunho aqui, eu não sei se realmente ele mas o testemunho foi deixado no YouTube, ó. Sou morador de rua, estou operando opções binárias há 2 meses, graças a seus vídeos eu estou aprendendo muito. Sigo gerenciando a risca e já lucrei R$400 semana passada com um capital de 500. Ele escreveu isso lá nos comentários do YouTube, tá? Ah, Cadu, ele é morador de rua mesmo? Não sei te dizer, é quem escreveu lá. Agora, é possível? É óbvio que é possível, porque se ele estuda, é óbvio que só com os vídeos do YouTube, hein? Só com os vídeos do YouTube, não é aluno, mas eu deixei aqui para o pessoal ter vergonha na cara. Que pessoal vergonha na cara? Porque, poxa, se a pessoa ali se diz um morador de rua, ele tem um capital ali de giro na corretora, ele está fazendo dinheiro, imagina você que tem um conforto de um lar, de uma família, tem disposição. Bom, eu nem preciso falar isso, né? Olha aqui o Clayton, depois de absorver o conhecimento, dá lá, batendo meta. Então entra aí, baixa seu e-book, vamos estudar, vamos aprender. Qualquer dúvida, ó, entra aqui no meu canal do Instagram, ó, é o Cadu Rinaldi, manda seu direct. Aqui tem o link de aquisição do treinamento também, tem meu Instagram, aqui no meu Instagram, meu WhatsApp. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, tá? Quem acessar o treinamento tem acesso vitalício ao treinamento e tira dúvidas diretamente comigo, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aí para tirar as dúvidas que você tem em relação a isso. Então vamos continuar nossos estudos aqui.
Então o Price Action é a melhor estratégia para você operar os pontos de interesse em suporte e resistência. Estando você iniciante em opções binárias, o Price Action é a melhor estratégia para operar o suporte e resistência. Por quê? É uma técnica que você utiliza dentro da análise gráfica, onde você vai minuciosamente analisar o preço na região. Então vamos lá, vamos abrir um outro ativo aqui. O Euro USD fizemos nossa entrada, vamos aqui o USD JPY. Todas as vezes que você chega numa região, ó, você vai analisar o preço. O que o preço está fazendo aqui? O preço chegou aqui, ó, mostrou que ele não tem uma força de movimentação para buscar a região mais acima. Pelo menos por enquanto ele não me mostra. Então eu vejo uma região aqui, eu vejo uma região aqui. Quando eu chego aqui e começo a analisar o preço, eu vejo que o preço, trabalhando aqui nessa região, ele já esgotou o seu esforço para conseguir chegar em outra região. E aí, conforme você estuda, conforme você se aprofunda, principalmente quem está no treinamento, vai entender mais o que eu estou falando, né? Se você não tem conhecimento profundo da análise gráfica, procura acompanhar, procura entender o que eu estou falando, que você, aos poucos, você vai pegando as dicas, tá? Você vai acompanhando o que eu estou falando no raciocínio. Agora é claro, né? Se você quiser aprofundar mesmo, acelerar seu conhecimento, o treinamento existe para isso. Então o preço chegou aqui, ó. Quanto tempo eu demorei para fazer essa análise? Quanto tempo eu demorei para fazer essa análise? Segundos, né? Por quê? Porque o contexto que o gráfico me deixa, ele mostra, se eu analisar o preço aqui na região, que o preço ele não tem força suficiente de movimentação de mercado, não tem ativo suficiente de variação cambial, fazendo com que haja continuação de movimentos de compra, onde ele pode tanto fazer movimentos que ele pode ser corrigido na variação cambial aqui, como ele pode ser corrigido aqui no gráfico aqui em opções binárias. Então, o Price Action, a ação do preço nessa região, a partir de um movimento, de um histórico, de uma movimentação que o gráfico me faz, eu consigo entender que essa região aqui pode ser uma correção. E aí, no poucos minutos que você viu, minutos não, né? Segundos, que eu olhei o gráfico e fiz a minha análise. O que você achou? Foi uma boa análise? Foi perfeita, né? Eu olhei aqui contexto gráfico, movimentação de tendência, regiões, volume, padrão de vela e executei minha ordem. O padrão de vela, que ela chega aqui, que a gente pode utilizar, que é o bar to bar ou vela a vela, a gente tem um módulo no treinamento que a gente estuda a fundo cada detalhe. Então o Price Action está intimamente ligada a esse movimento na hora da estratégia de eu fazer a minha compra ou minha venda. Então tem muita gente que às vezes fala assim, poxa, eu entrei por um candle, eu errei. Poxa, eu entrei, ele fez um detalhezinho e eu acabei perdendo. Existem inúmeras situações de detalhes nessa estratégia do Price Action, né, nessa técnica do Price Action, que você tem que se atentar. E o Price Action, no módulo mesmo, no treinamento, a gente tem, mas é muita aula mesmo, eu não lembro agora de cabeça quantas, são muitas aulas, porque são muitos detalhes que nós temos que atentar, porque existe um contexto gráfico que a gente tem que aplicar nessa análise, para que aquela ação do preço na região realmente traga informação para que eu possa tomar a minha atitude. Como é que eu vou fazer uma venda nessa região se eu não tenho informação suficiente que realmente essa região vai falhar um movimento para que eu faça uma correção? Quais são as informações que o gráfico me traz? Eu tenho que saber ler o gráfico, eu tenho que saber interpretar o gráfico, eu tenho que saber como operar um suporte e resistência, eu tenho que saber como operar uma tendência, eu tenho que entender as técnicas da análise gráfica, um padrão de vela eu tenho que ter conhecimento. O Price Action, essa estratégia do Price Action para fazer as operações nos melhores pontos de interesse, mesmo você estando em opções binárias e sendo iniciante, você é capaz de ter esse conhecimento e poder aplicar. Basta você se aprofundar no assunto e ter o entendimento. Compreendeu? Então, ó,
preço continua fazendo movimento, vamos para um outro ativo? Então aqui, ó, eu fiz essa entrada em euro USD, fazendo uma venda, preço continua caindo, USD JPY, ó, venda nessa região, preço continua caindo, fazendo movimentação lógica de movimentação de preço, pelo que eu esperava aqui no gráfico. Vamos para um outro ativo agora, ó, GBP-JPY. Quando eu entrei em euro USD, ele estava em primeiro lugar aqui nessa sequência. Aí ele veio aqui para o fundo, voltou o USD-JPY, agora está o GBP-JPY. Vamos ver o que o GBP tem a nos oferecer? Ó, preço chegando nessa região, preço deixando um padrão ali, vou fazer uma entrada. Se ele romper aqui, tranquilo, tá? Aqui a movimentação é uma movimentação de baixa. A entrada de correção aqui é um movimento que ele pode acontecer nessa região aqui, ó. Eu acabei entrando um pouco adiantado na operação por causa desse pavio aqui, ó. Eu entrei nesse pavio aqui, queria falar para vocês, eu entrei nesse pavio. E por que que eu entrei ali naquele pavio? Por que que eu não esperei o gráfico se movimentar ou vir buscar aqui? Você percebeu que o gráfico está cheio de pavio? Você percebeu que o gráfico, que os candles estão fechando e deixando pavio? Então qual foi a minha intenção nessa região aqui? A minha intenção nessa região foi entrar, ó, vou lá de novo, que se ele me der um loss eu vou corrigir. A minha intenção foi entrar no pavio e fazer movimento de correção. Agora ele deixou o movimento, entendi que ele quer continuar a tendência, eu vou continuar a tendência com ele. Pronto. Tomei o loss, né? Ó, você viu o loss que eu tomei o loss aqui. Qual era a minha intenção? Tá vendo um pavio aqui? O que está acontecendo com o gráfico? Toda região que ele chega, ele deixa pavio. Não é assim? Ele deixa pavio. Então eu fiz uma entrada aqui de correção no pavio. Ele rompeu, continuou descendo. Ele veio buscar aqui uma outra região, ó. Aí ele deixa uma outra região com pavio aqui, uma outra região aqui embaixo. Aí o que eu entendi? Quer continuar descendo, quer continuar fazendo movimento? Aí é o price action, entendeu? É a ação do preço na região. Poxa, se eu vou fazer um movimento ali naquela região, eu entendo que tem força de baixa, porém existem pontos de correção. Eu entrei na correção, ele não corrigiu, ele continuou fazendo movimento, o que ele me mostra? Ele me mostra que vai continuar a tendência de baixa. Eu vou lá e faço a minha entrada então. Você percebeu que em um movimento que você toma o loss, por uma questão prática, olha aqui, vou explicar para você o porquê da entrada. Cadu, olha esse movimento do gráfico. Essa minha entrada aqui nessa região, que foi aquela primeira entrada, não, deixa eu ir lá no gráfico onde eu tomei o loss, né, para ficar mais fácil para você. Entendeu aqui, ó, as regiões mapeadas então que eu mapeei aqui? Olha que interessante para você entender. O price action. Quando esse candle ele chega aqui nessa região, ele começa a se formar nessa região, começa a mapear o movimento. Então eu vejo aqui no gráfico que tem região que pode segurar, região que pode corrigir, região que pode corrigir, região que pode corrigir. Eu começo a fazer o que? Uma leitura do volume. Eu começo a ver o volume fazendo movimento. Eu estou vendo que o gráfico tem força de baixa. Porém, mesmo ele tendo força de baixa, a todo movimento que o gráfico se movimenta de baixa, ele faz pullback para continuação de tendência. Como ele já rompeu aqui nessa região, e ele tem uma ótima região para buscar aqui no fundo. Então, eu posso esperar o movimento, ou eu posso ir trabalhando durante o movimento. Quem tem mais habilidade vai trabalhando durante o movimento. Então, aqui no movimento, ó, quando ele faz esse movimento aqui, olha a primeira região que eu fiz aqui, ó. Você vai entender. E onde eu tomei loss. Cadu, você errou ali na análise. Não, não é que eu errei. É uma oportunidade no meio do caminho. Lembra que eu falei para vocês de oportunidades no meio do caminho? Ó, preço 100%, preço 100%. Região de equilíbrio. O que eu posso trabalhar aqui? Região de desequilíbrio. Eu vou até colocar isso aqui, ó. Qual que é a região de desequilíbrio para mim? Olha o pavio aqui, ó. Olha o pavio aqui. Isso aqui é uma região de desequilíbrio. Eu estou em 50% do movimento do gráfico. Então ele pode corrigir no fechamento desse candle aqui, ó. Ele pode corrigir aqui, como ele corrigiu aqui nessa região.
Ele pode corrigir aqui nesse pavio, ou ele pode vir buscar aqui nesse outro candle. Você entendeu? Estou no movimento de equilíbrio do gráfico. Só que o movimento de equilíbrio do gráfico, geralmente depende como que a estrutura do gráfico está trabalhando dentro da movimentação do price action, ela pode romper. Como eu não vi volume de movimentação para jogar preço para baixo, eu fiz a minha primeira entrada aqui. Cadu, então o que explica se a análise veio de encontro para que você fizesse uma compra ali, ao mesmo tempo não teve movimento de compra? O que explica essa movimentação é volatilidade. Porque, ó, dá uma olhada, todas as regiões do gráfico com pavio. Isso significa que está chacoalhando, está tendo evento, está tendo notícia, o mercado está agitado. Quando ele chega nessa região que há a possibilidade de correção, eu faço uma compra, porque qual é a minha expectativa? O que o gráfico faça um candle de baixa ali, como ele fez durante todo o movimento, que ele chegue na região e deixe um pavio bonito ali. Eu estava dentro da operação. Mas o que acontece? Não entra força de movimento. Força de movimento, e o candle ainda fecha abaixo de regiões. Ó. Fecha aqui no meio dessa região, no meio desse pavio. Ele fecha no meio desse pavio. Se ele fecha no meio do pavio, opa, então eu tenho duas opções. Ou ele pode corrigir no fechamento do pavio, ou ele pode fazer o quê? Continuidade de tendência depois do fechamento do corpo. O porquê que eu estou falando tudo isso para você? Eu estou falando do price action. É a análise do preço na região. É um detalhe que você tem que treinar muito, você tem que estudar toda a visão do price action dentro do contexto do gráfico. Se você se tornar especialista nessa estratégia do price action e saber como utilizar a análise gráfica, você vai ver como os resultados vêm. Então o que aconteceu? Quando eu entendi isso, ó, que ele fecha com esse candle de força, agora eu vou entrar lá onde eu fiz a entrada perfeita. Ó, quando ele fez esse candle de força, o que eu já entendi? Opa, ele não vai querer então fazer uma correção nessa região, ele vai buscar até o ponto de baixo. E olha o que aconteceu, quando ele vem caindo, quando ele vem fazendo a sua queda, buscando o ponto de baixo, aí ele faz uma correção, que é um pullback, e continua caindo, fazendo uma escadinha aqui nos suportes e resistência que eu marquei para você. Você percebeu que ele veio trabalhando candle a candle, ó, a cada região que eu marquei aqui? Você percebe isso ou não? Isso é justamente você entender da ação do preço na região e conseguir trabalhar esse resultado. Olha que interessante. Lembra que eu marquei para você aquela região e falei aqui seria o ponto máximo de correção, mas eu quis corrigir no meio do caminho? Olha o que aconteceu aqui. O preço bateu, deixou um pavio gigantesco e depois fez o quê? Começou a subir em movimento, né? Como você pode ver com mais clareza aqui, ó, ele bateu, ó, e subiu o movimento. Então, essa região aqui era a região de correção. Ah, Cadu, você quis corrigir na região de equilíbrio? Sim, quis corrigir na região de equilíbrio. Tomei o loss, aceitei, tranquilo. O price action, essa estratégia do price action, é a melhor estratégia para você operar nos pontos de interesse, para você identificar os pontos de interesse em suporte e resistência. Mesmo você estando em opções binárias e sendo iniciante. A análise gráfica, quando você utiliza as técnicas, você começa a mapear o gráfico setor por setor. E você começa a entender, ó, esse gráfico mesmo. Para quem é um iniciante, ele vai sofrer muito. Por quê? Porque tem muita volatilidade nesse momento, né? Muito pavio. Você tem que identificar também se é um bom gráfico para operar, se é um gráfico ruim para operar. Aqui, o tempo que eu tenho para trazer de conteúdo para vocês, eu não posso ficar escolhendo o tempo gráfico, eu não posso ficar escolhendo. É até bom quando eu trabalho em gráficos ruins, para você ver mesmo no tete a tete como a gente tem que lidar no nosso dia, porque às vezes você não tem tempo para escolher um bom gráfico, você tem aquela meia hora no dia ou aquela uma hora no dia e você tem que pôr ali a sua prova o seu conhecimento técnico. Por isso que muitas pessoas acabam se frustrando. Por quê? Porque não tem tempo para estar no momento bom do gráfico, não tem tempo para escolher um horário, só que você tem que fazer o quê? Se dedicar ao conhecimento técnico, conhecer as estratégias
de opções binárias, a estratégia de opções binárias, onde você coloca as técnicas da análise gráfica, né, essas estratégias da análise gráfica a seu favor, para você poder, da melhor forma possível, diminuir os riscos para suas entradas. Então, depois que eu tomei esse loss aqui em GBP/JPY, que ele veio fazer rompimento na região e era algo esperado, eu fiz uma entrada com duas taxas, né, fazendo um 2 a 1, já tinha feito essa entradinha perfeita aqui em USD/JPY, que nesse momento aqui não tinha muita volatilidade, e tinha feito essa entrada aqui em euro USD com volatilidade praticamente fazendo um 4 a 1. Então o Price Action, o que ele vai te ensinar? O Price Action vai te ensinar quando o gráfico chegar numa região, a estratégia Price Action, né? Por exemplo, supondo que aqui é um suporte. A estratégia Price Action ela vai te ensinar a fazer uma leitura da ação do preço naquela região. Se o preço chega dessa forma com os candles, você tem uma leitura. Se o preço chega dessa forma aqui, ó, com os candles, você já tem uma outra leitura de movimento. Já uma leitura totalmente diferente. Se o preço chega assim, ó, no candle, na região, você tem uma leitura diferente de preço. Se os candles chegam dessa forma na região, você tem uma outra leitura de movimento. Você entendeu? Porque o preço na região ele vai te mostrando o que ele está fazendo. Se o preço chega dessa forma ó, na região, ele já te mostra de outra forma o que o preço pode fazer. Então, a leitura de uma tendência chegando com candles dessa forma, uma leitura de uma tendência chegando com os candles dessa forma, uma leitura de uma tendência chegando com os candles dessa forma, são leituras totalmente diferentes no contexto do que você vai fazer como compra ou como venda na região. Conseguiu compreender? Por isso que essa análise do preço na região, essa estratégia Price Action, essa estratégia ação do preço na região de suporte e resistência, ela é de suma importância. Quando a gente se aprofunda, por exemplo, no treinamento, você estuda todo um contexto gráfico, você estuda toda uma movimentação, você estuda as tendências, você estuda as regiões, você estuda tudo. Quando você faz o fechamento dessa movimentação e aí chega a hora de você apertar o botão para fazer sua entrada de compra e venda, aí você vai aliar a técnica do Price Action juntamente com movimentação de vela, por isso que aí a gente aprofunda em vela, estuda muito vela, estuda muito o que acontece ali naquela região, porque você vai entender toda a movimentação da análise gráfica, tudo aquilo que você precisa saber para interpretar o gráfico, para tudo aquilo que você precisa saber para ler o gráfico, para como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, como aplicar um padrão de vela, dentro dessa estratégia do Price Action, onde é aplicada na ação do preço na região. E aí o contexto é formado. Depois que o contexto é formado, gente, um loss você pode tomar, como eu tomei aqui, claro, você viu o aluno falando ali, o Vitor, né, que eu mostrei, o loss pode acontecer, mas a gente entende o porquê e caminha, como agora, como aqui, né? Eu quis fazer uma entrada aqui no meio do caminho, ele rompeu, paciência, entendi o movimento, fui buscar a continuidade do movimento com ele e ter o entendimento do movimento com ele. Fazendo aqui praticamente, ó, 2 a 1, a 1, a 3, 4 a 1. Altamente lucrativo em poucos minutos, aplicando análise gráfica, aplicando as técnicas da análise gráfica, ensinando aqui para você justamente a estratégia do Price Action, o cuidado que nós temos que ter com o preço quando chega numa região de suporte e resistência. Mesmo você sendo iniciante em opções binárias, você pode aplicar o Price Action de forma correta. Mas para isso você tem que entender, você tem que estudar, você tem que aplicar. Você que é novo aqui no canal, vai assistindo as minhas aulas aqui, eu tenho muitas aulas sobre Price Action, tenho muitas aulas de dicas aqui das técnicas da análise gráfica, trago essa estratégia do Price Action aqui em várias aulas, você pode ir estudando, vendo as dicas, e se você quiser acelerar os seus conhecimentos, eu tenho treinamento, que eu costumo dizer que é um dinheiro de pão com manteiga, né? O valor é baixo, acessível a todos aqueles que querem realmente estudar, realmente querem aprender, realmente querem se aprofundar nos estudos, para que você possa acessar. O seu acesso é para a vida toda. Você vai entrar numa plataforma de estudos onde tem um fórum entre alunos, vários alunos ali, você pode ir conversando com os alunos e tirando as dúvidas diretamente comigo, onde você vai estudar ali um passo a passo, a fundo, setor por setor, o que você precisa fazer no gráfico para fazer uma análise correta,
utilizando estratégias da análise gráfica, utilizando a estratégia, por exemplo, do Price Action, como você vê aqui, que é um módulo inteirinho sobre esse assunto, onde existe um contexto onde os assuntos se entrelaçam para você aprender como operar um suporte e resistência, aprender como operar uma tendência no gráfico da análise, fazendo análise gráfica em opções binárias. E aí você é capaz de buscar sua consistência e ser consistente nesse mercado. Tá bom? Compreendeu o que eu falei? Entendeu o que eu falei? Baixe o e-book para você aprender um pouco mais sobre os padrões de vela, que eles são cruciais para você entender justamente essa informação que o preço traz na região de ponto de interesse. Essas regiões de ponto de interesse estão localizadas em suporte e resistência. A partir do momento que você utilizar a estratégia do Price Action, você vai saber como operar o ponto de interesse em suporte e resistência, mesmo você sendo um iniciante em opções binárias. Tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário se você está gostando das aulas. Não esquece de deixar o like, por gentileza, isso ajuda muito. Deixe seu comentário. Quer vir para o treinamento? A qualquer horário do dia ou da noite você pode acessar o treinamento, os links estão aí no banner ou aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida é só entrar em contato comigo e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.